galerinha do sexto ano, como vocês estão? Estamos aqui em para mais uma aula net, né? Nossa aula net 19 já. Nem parece que faz tanto tempo assim que a gente está tendo esses monte de aula net, né? E aí hoje nós vamos dando sequência aí ao que a gente já começou a ver nos últimos dias, nas últimas aulas, que é basicamente o que vocês estão vendo aí no fundo, né? Nós vamos continuar estudando, portanto, então, o queridíssimo Egito Antigo, né? Nós já vimos algumas coisas sobre o Egito. Nós vimos que o Egito ele foi formado, né, por pessoas que eram nômades num primeiro momento, e ele se estendeu por todas as margens do Rio Nilo. Rio Nilo esse que era muito importante justamente porque na época das cheias as águas do Rio Nilo se enchiam, né, cobriam as margens do Rio Nilo, depositando na terra ali o humus. E esse humus era a capacidade de gerar alimentos, né? É uma camada de matéria orgânica que deixava ali o solo bem escuro, né? E esse solo escuro ele era extremamente fértil, certo? E aí a gente vai dar sequência, então vamos lá para nossa aulinha net londrinense número 19. Eu sou o professor Rafael, vamos lá? Partiu, 3, 2, 1, uhul! A gente finalizou então, galera, a nossa última aula falando aqui, né, do nosso caderno ângulo, pirâmides, religião e poder, né? Nós vimos que o faraó, ele era uma pessoa extremamente poderosa, justamente porque ele era também considerado um deus vivo, e esse deus vivo ele acabava tendo muitos poderes, né? Era uma pessoa extremamente poderosa, por conta justamente que eles acreditavam que essa figura, esse faraó, esse rei, era vamos colocar assim, um deus, né? E por ser um deus, ele teria milhares de poderes até sobrenaturais, tá? Mas a gente tem que lembrar que era basicamente isso aqui, ó, né? Provisões, olha, provisão, o ângulo fala pra gente o seguinte, né? É um conjunto de artigos de consumo e reserva de alimentos necessários à manutenção de uma comunidade, família ou pessoa. Então, os faraós eles eram tão poderosos assim justamente porque eles produziam muitos alimentos, e essa quantidade de alimento que eles produziam, quem distribuía era o faraó, e ao distribuir, ele também acabava ficando com boa parte, né, na cobrança dos impostos e tudo mais. Beleza? Nós vimos aqui na questão das pirâmides que daqui a pouquinho a gente vai fazer um tour por uma experiência bem legal do Google, né? E essas pirâmides aí que a gente vai estudar com tranquilidade numa aula específica sobre elas, justamente era uma câmara mortuária, onde a gente colocava, a gente não, mas os faraós, né, os egípcios colocavam os faraós, e esses faraós ficavam ali justamente porque eles acreditavam que no mundo espiritual o corpo deveria ser preservado, né, para ele poder ter uma vida no mundo espiritual bem tranquila, tá? Mas deixando isso de lado, a pergunta aqui que o ângulo traz eu transfiro para vocês. Galera, é meio óbvio, mas será que o faraó fazia tudo isso sozinho? Lógico que não, né, gente? Nossa, professor, é óbvio que não. Então, a gente estudou, né? Olha que o ângulo coloca, que a gente estudou que o faraó era era um governante com poderes absolutos, considerado, né, possuidor de tudo que havia no Egito e responsável pela prosperidade do reino. Tá? Vou até destacar aqui, ó. Porém, organizar, realizar as obras de contenção e canalização das águas do Rio Nilo, plantio, colheita e tudo mais, ele não conseguia fazer sozinho. Então ele tinha os seus súditos, né? Súditos. Então a gente vai aqui para a página 184, tá? Na página 184, a gente vai ver a pirâmide ali, né? A gente tem lá em cima
Vamos pensar aqui, que sociedade mesmo que é essa? Que a gente viu os incas, os astecas e os maias? Qual era, gente? Qual era mesmo? Vocês já esqueceram? Matéria de prova. Vocês já esqueceram? Isso mesmo. Quem lembrou, tá de parabéns. É aquela sociedade que a gente chama de sociedade estamental, né? Ou uma sociedade hierarquizada, onde as pessoas que estão em cima da pirâmide social, né, são as mais importantes do que as que estão embaixo, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, obviamente, que tem lá em cima o faraó. O faraó era a pessoa mais importante do Egito, né? Justamente porque ele era o rei, ó, governante máximo do Egito, considerado herdeiro dos deuses, tá? O elo entre o céu e a terra. Aqui na imagem a gente vê o faraó Ramsés III, um dos mais poderosos que existiram, tá? Governou o Egito ali, ó, entre os séculos, né? Entre os séculos não, porque ele não viveu mais de 100 anos, né, professor? Mas ele viveu no século 12 a.C., ou seja, 1200 anos antes do nascimento de Cristo, e ele vivia cercado por uma corte. Corte geralmente era família, né? Uma nobreza que acabava ajudando ele ali nas coisas mais importantes para fazer no seu dia a dia, né? Então, ó, familiares e da nobreza, que aqui é importante falar que os nobres eram os grandes proprietários de terra, beleza? Então, olha lá, entre os anos, o ângulo também coloca aqui pra gente que entre os anos 730 e 650 anos antes de Cristo, eles foram dominados pela civilização que nós chamamos de Kush, ou Kushê, dependendo ali. Que é a galera que veio do extremo sul do Egito, mais perto ali, ó, o ângulo fala pra gente aqui, ó, da Núbia, tá? Esses faraós governaram ali e eles eram, olha só, como faraós negros. Eles ficaram conhecidos como os faraós negros. Não que o Egito, a galera que morava no Egito, lá em cima, tivesse uma cor de pele branca igual os europeus. Não, eles eram pardos, né? Mas só que essa galera que veio do sul, eles tinham uma pele bem escura, né? Portanto, uma pele negra. Ou seja, eles eram negros. Como todo bom, praticamente todo o continente africano é, certo? Ali embaixo, logo na sequência, o número 2, nós temos o vizir. Tá? Deixa eu trocar de cor aqui, deixa eu pegar um amarelinho. Nós temos o vizir. Ih, esse amarelo não vai dar muito certo, professor. Vamos pegar o vermelhinho. O vizir era o auxiliar mais importante do faraó. Ou seja, o vizir era praticamente o governante. Era quem governava de verdade. Quem executava e fazia todas as vontades do faraó. Então, ele era, olha que importante aqui, gente, ele era o auxiliar mais importante do faraó, né? Seu homem de confiança. Ele supervisionava as grandes obras do Egito, como, por exemplo, a construção das pirâmides. Auxiliava o faraó na administração do império, dando-lhes conselhos, executando suas ordens. Essas pessoas, por serem muito importantes, também foram enterradas, muitos deles foram enterrados nas mesmas câmaras mortuárias, né? nos túmulos dos faraós, muitas vezes. Tá? Essa imagem da esquerda que o ângulo traz aqui, ó, é o cara que é o Ptahhotep, que é o cara que auxiliou este senhor aqui, ó, Djedikare. Djedikare e Sesi, cerca de 2.400 anos antes de Cristo, ou seja, por volta do século 24 antes de Cristo. Ok? Então, eu tenho o faraó lá em cima, depois eu tenho o vizir logo abaixo do faraó, e aí eu tenho os escribas. Gente, vamos lá. Os escribas, eles eram fundamentais justamente porque eles sabiam escrever.
Eles eram responsáveis pelo hieróglifo, né? Ou pelos hieróglifos, né? E aí, olha só, eles guardavam o segredo da escrita, tá? Isso lhes permitia registrar dados sobre as colheitas, impostos e contagem da população. Graças ao trabalho que desenvolveram, temos hoje informações valiosas. Lembra lá, o principal documento histórico, né, que nós historiadores utilizamos para contar a história, qual é? O documento escrito. Tá? Depois a gente tem ali os sacerdotes. Número 4. 1, 2, 3, 4. Sacerdotes. Os sacerdotes eram justamente aqueles que guardavam os segredos da ciência e aconselhavam o faraó sobre os assuntos sagrados. Eram aqueles que falavam sobre os deuses, aqueles que conduziam os rituais nos templos, eram aquelas pessoas responsáveis justamente pelo desenvolvimento religioso do reino. E eles eram importantes? Muito. Tá? Militares, na sequência, ali o número 5, nós temos os militares, não é? Os militares, eles se dedicavam, olha que interessante, né? Totalmente a favor do reino, contra invasores, mantinham a disciplina e reprimiam pessoas que desobedecessem às ordens do faraó. Os chefes militares pertenciam à nobreza e os soldados ao povo. Então, dentro do grupo que nós chamamos de militares, tinha duas ramificações. A primeira e mais importante, que eram os chefes militares, eles eram nobres, grandes proprietários de terra, como a gente viu ali em cima. E do outro lado, nós tínhamos as pessoas comuns, que pertenciam ao povo. Então, se eles eram militares, eles estavam ali basicamente na metade da pirâmide social egípcia. Ok? Na sequência, a gente tem os artesãos. Os artesãos, eles realizavam trabalhos utilizando argila, madeira, metais e pedras preciosas. Faziam objetos de cerâmicas, joias, instrumentos musicais, entre outros muitos objetos. Havia dois tipos de artesão. Um pequeno grupo que morava nos palácios, porque daí tinha que fazer todas as joias por faraó, não é mesmo? E outro que trabalhava geralmente para a galera mais pobre, né? É o cara que fazia o vaso, é o cara do cotidiano. O artesão era aquele cara que fazia calçado, que fazia a roupa, que fazia vários outros objetos. Não é somente as joias, não era somente coisas para o faraó. Né? Aliás, o faraó só escolhia para ser seu artesão aquelas pessoas que justamente eram as mais habilidosas, né? Tinham mais desenvolvimento com a fabricação desses objetos. Depois nós temos os comerciantes. Gente, comerciante, grifa até ali no primeiro ponto. E também isso aqui, ó, tá? Essa segunda parte, até trocas ali. Gente, comércio, nessa época eles não tinham dinheiro, falou ali. Não tinha moeda, falou ali. Isso significa uma coisa bem simples. Se não há dinheiro, se não há moeda, tem que ser feito uma troca. E essa troca, como que era feita essa troca, professor? Pelo amor de Deus. Eu pegava um objeto, como por exemplo essa borracha, e trocava por um outro de mesmo valor, né? De repente aqui, se essa borracha não fosse tão valiosa, eu peguei aqui metade de um lápis, que está ali quebrado. Então, eu troco metade desse lápis por essa borracha. Quer dizer que essa metade deste lápis que está aqui na minha mão, ela desculpa, gente, ela é mais valiosa do que a borracha, tá? Ou não, depende do que você acha mais importante. Depois nós temos os camponeses, né? Camponeses, deixa eu trocar de cor. Eu peguei agora o vermelho. Então, os camponeses, obviamente que eles vão ser maior parte da população. E aí eles têm a responsabilidade de fazer o quê? Olha que está falando ali. Produção de alimentos, dedicavam-se à agricultura, cultivo de trigo, cevada e outros alimentos. Cuidavam dos rebanhos e durante
o período de cheia, muitos faziam a extração de pedras e a manutenção do sistema de irrigação. Trabalhavam ainda nas grandes construções dos monumentos, como pirâmides e templos. Tá? A gente vai ver isso, por exemplo, teve construções de pirâmides que duraram 20, 30 anos, né? Dependendo do tamanho da pirâmide. E durante esses 20, 30 anos, obviamente que o faraó precisava dessas pessoas justamente para fazer o quê? O trabalho, né? Então, tudo isso aí era muito importante, ok? E por último, como toda boa sociedade de castas, como toda boa sociedade estamental, onde existe uma hierarquia, no mundo antigo nós temos também quem? Os escravos, tá? Os escravizados. E quem seriam essas pessoas escravizadas? Eram aqueles que deviam impostos, estrangeiros, prisioneiros de guerra, tá? Ou se eles fossem algum tipo de criminoso, ele foi condenado a servir como escravizado. Por exemplo, os hebreus que viveram no Egito durante muito tempo, né? Eles eram estrangeiros e por serem estrangeiros e terem sido conquistados em uma guerra contra os egípcios, eles foram, né, escravizados. Tá? Até a história do Moisés, né? Moisés? Foi Moisés? Moisés? Não sei. Então, até a história do Mar Vermelho. Me perdoem a falha de não saber, beleza? Então, olha que interessante. Há registro de que foram aprisionados 7.000 habitantes na Núbia, na região sul do Egito, né? Capturados após uma invasão, uma batalha. Então, os escravizados eram derrotados da África, enfim, várias outras coisinhas, né? A gente pode falar assim, várias outras cocitas. Beleza. Então vamos lá falar um pouquinho sobre a religiosidade dos egípcios. Beleza? Então pensa assim, se os egípcios, por um lado, eles tinham essa sociedade organizada aqui, desta maneira, e a gente viu que o faraó, ele era representante divino, tinha um grupo social aqui, ó. Esse grupo social que está aqui, que era os responsáveis por esses tio aqui, eram responsáveis por todo o culto aos deuses, a gente tem que entender um pouquinho melhor sobre isso, beleza? Então, ali falando sobre a religiosidade, primeiro, a religiosidade egípcia, ela era politeísta. Eles eram politeístas, ou seja, eles tinham diversos deuses. Cada um desses deuses, como toda aquela história que a gente já estudou, eles representavam alguma característica humana ou algum elemento da natureza, ou muitas vezes a junção dos dois. Tá? Então, olha só, os egípcios, o ângulo fala ali, eram politeístas, cultuavam deuses que podiam ter aspecto humano, animal ou uma mistura características de animais e humanos, que é o que nós chamamos de antroposomórficas, como por exemplo o deus Anubis aqui no meio, ó. Deixa eu pegar aqui os quadradinhos. O Anubis, ele era um deus, né, ligado, ó, Anubis, não tem aqui. Ah, tem. Deus da mumificação e da travessia, tá? Para o mundo dos mortos, vocês já vão entender o porquê a travessia para o mundo dos mortos era importante. Então, eu tenho ali, ó, Atom, Deus Sol. Eu tenho Geb, Terra. Nut, Céu, elementos da natureza. Osíris, Deus dos mortos, ressurreição e da vida eterna. Mortos, todo mundo morre um dia, feliz ou infelizmente, né? Ressurreição só Jesus, no caso. Mas aqui eles acreditavam que os egípcios tinham, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas os egípcios teriam uma vida diferente no céu deles, que eles chamavam de Duat. Tá?
Anubis, deus da mumificação e da travessia dos mortos. Mumificação não é algo da natureza, mas pode acontecer dependendo de várias outras situações. Horus, deus dos céus e da bondade. Ísis, deusa da fertilidade, fertilidade do solo, né? Neftis, deusa protetora dos mortos, tá? Maat, deusa da verdade, e Thoth, deus da sabedoria e da escrita. Então aqui a gente vê os símbolos deles, né? Por exemplo, Atom tem a coroinha do pino de boliche, né? Geb tem um Uraeus ali em cima da cabeça, Nut, ó, tem um vasinho de terra, e assim vai, tá? E assim vai. Beleza? Beleza? Tem certeza? Então, dando sequência ali, além de crer que cada deus era além de crer que cada deus era responsável por um aspecto importante da sua vida, eles acreditavam que existiam aí um mundo abaixo da terra para onde todos iam depois da morte, tá? Esse submundo era chamado de Duat. Olha que legal. Aqui nesta imagem está mostrando justamente, tá? Vamos pegar aqui a minha setinha, justamente, vamos trocar de cor, vamos botar uma cor mais vermelhinha aqui. Tá mostrando justamente essa passagem do mundo dos mortos, tá? Então olha que interessante. Aqui em cima, onde tem essas várias pessoas sentadas, ele está representando aqui, ó, o morto reverencia outros deuses egípcios, tá? Eu tenho a presença aqui do Anubis, eu tenho a presença aqui também, ó, deus Anubis, eu tenho a presença do deus Thoth, tá? Eu tenho a presença do deus Osíris, Osíris está aqui, tá? E aí a gente tem essas características. Ó, eles acreditavam no seguinte também: o morto passava por uma espécie de tribunal. Esse tribunal era isso aqui, ó, tá? Essa imagem do centro aqui, esse tribunal, tá? Como que era esse tribunal? Eles faziam o seguinte, eles pesavam o coração da pessoa. Mas, professor, como assim? O cara morreu, tirava o coração, pesava. Gente, é no sentido figurado, não é literalmente. Então, eles faziam o quê? O coração pesado representa o que hoje nós chamaríamos de pecado, né? Então, um coração pesado significa que a pessoa em vida foi muito pecadora, não foi uma pessoa boa. E aí o que eles faziam? Eles pesavam, colocavam na balança, vejam que aqui tem o coração, né, do indivíduo, e aqui do lado tem uma pena, tá? Reparem o seguinte, a pena ela está pesando mais, ela está mais para baixo, quer dizer que a pena é mais pesada que o coração. Ou seja, se a pena é mais pesada que o coração, quer dizer que a pessoa em vida teve uma vida boa, um coração bom. Isso significava que ele podia entrar no mundo dos mortos e ter essa vida eterna, tá? Nós temos as deusas aqui, ó, Ísis e Neftis, que ficaram atrás do Osíris. Na mitologia também egípcia, esse cara aqui, além de ser um dos deuses mais importantes, que é o deus do mundo dos mortos, eles acreditavam que o Osíris também foi o primeiro faraó, tá? Lá na criação do mundo, eles acreditavam que o Osíris havia sido o primeiro faraó, beleza? E ali a gente tem a sequência, tá, do nosso conteúdo. Se você ficar com dúvida, você pergunta lá no Google Sala de Aula, que a gente vai respondendo. Mas hoje a gente vai falar bastante ainda sobre outras coisas que tem, tá? A gente tem uma aula ali ainda, que eu vou poder falar sobre algumas curiosidades e tudo mais. Então, eles acreditavam o seguinte, ó, que na outra vida eles precisavam ter o corpo intacto e os objetos que cercavam. Por quê? Se eu quisesse ter, por exemplo, 5 PlayStation 4 na minha casa, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que, esses PlayStation, eu teria que ter enterrado eles comigo, tá? Os objetos. Ah, eu quero ter um exército, miniatura de soldados. Eu quero ter muita fartura comida. Eles faziam um processo também de mumificação, entre aspas,
né? Muitas aspas no processo de mumificação dos alimentos, para eles terem esses alimentos lá também no mundo dos mortos, tá? Essa crença, então, levou o desenvolvimento de técnicas de mumificação e a construção de túmulos grandiosos para guardar o corpo e os bens de quem morria, né? As pessoas de poucas posses se angustiavam muito com a falta de recursos para essa preparação. Eles faziam isso, tá, gente? Eles faziam a mumificação, mas muitas vezes ela falhava, porque era um processo caro e as pessoas pobres não tinham a quantidade de recursos necessário, lembrando que não existia dinheiro, para fazer o pagamento, ou seja, eles não tinham comida suficiente para trocar em prol, né, do seu morto e tudo mais, porque não tinham condições de reviver aí no Duat, se ele não fosse mumificado, beleza? E aí aqui tem esse textinho falando sobre o processo de mumificação, tal, como que eles faziam bonitinho. É basicamente assim, gente, eles enfiavam um caninho no nariz, chacoalhava o cérebro, arrancava o cérebro, fazia um corte no estômago, né? Tirava todos os órgãos internos, tiravam os olhos, tiravam a língua, tiravam todos os órgãos, né? Esfregavam ali, ó, esfregavam o corpo com natrão, que é uma espécie de sal, para tirar toda a água, para o corpo ser desidratado, tá? Se não desidratar o corpo, ele vai apodrecer, que é a água que tem esse processo aí de putrefação, né, das coisas. E depois, para ser preenchido com resinas e substâncias aromáticas, o corpo era friccionado, esfregado, com essências perfumadas. Afinal de contas, era uma pessoa que havia morrido. Por fim, ele era enfaixado em ataduras de linho. Eles passavam de novo outra camada desse óleo, daí enfaixavam novamente e depois eles colocavam esses amuletos, essas joias, no caso dos faraós. No caso das pessoas mais pobres, eles não faziam isso, beleza? É isso, gente. Basicamente é isso a nossa aula de hoje. A gente recapitulando aqui, nós vimos que o faraó não fazia tudo sozinho, que o Egito era uma sociedade estratificada, né? Cada grupo social tinha uma importância diferente. Nós vimos que os egípcios eles eram politeístas, tá? Eles acreditavam na vida após a morte e que todas as ações que eles fizessem em vida seriam pesados nesse julgamento frente ao deus Osíris, beleza? E depois a gente viu a mumificação. Façam esses dois exercícios aqui, atividade número 2, página 186. Depois vai lá, né, na aula, dá uma curtida na aula lá e faça as atividades. Beleza? 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 É isso aí, galerinha. Fico por aqui, mais uma aula NET Londrinense. Muito obrigado e até mais.